Conseguiu entrar, Al. Tudo bem? Seja Deu um bem-vindo. problema, deu um problema danado aqui. Mas tudo bem. Resolvido. Coisas Estava da me apresentando tecnologia. aqui, tem vários participantes que são da tua área ali. Eu vi que te conhece, que são Ah, jornalistas do sei. Maranhão, pessoas de fora de Brasília. E eu estava me Bacana. apresentando e contando um pouco da nossa história, como foi que eu te conheci e como nós resolvemos, nesse momento, passar para Legal. inovar, né? Estamos inovando. Então, você Bacana. pode acompanhar as pessoas que estão aqui. Agora entrou a Maria. Estamos com 32, 31, 32. Legal. Sim. A Neuza deu oi, Aldo. Oi, A Neuza, como é que tá? Tudo bem? Aldo, então, eu vou continuar te apresentando. O Aldo, então, ele tem um Instituto Superior de Comunicação e ele oferece, então, cursos online na área da comunicação. E ele é um jornalista, é mestre, é doutor, é um profissional renomado aqui na nossa região, muito conhecido e tem um domínio muito grande da área dele. Eu respeito muito o Aldo e nós trabalhamos juntos há muito tempo e esse trabalho e essa afinidade com o tema nos levou a uma amizade também muito bonita. Legal. Passo a Tá. palavra. Tá. Não sei se você já se apresentou, mas eu gostaria de dizer que você também, há longo tempo, a gente tem uma parceria. E eu sinto assim que você é uma apaixonada, né, pela comunicação e também pelas relações humanas, né, que é muito bacana. E além de aí você é uma fonoaudióloga renomada também, com mestrado, doutorado, pós-doutorado também na área e lecionou aí durante 15 anos na graduação da Fono. E também tem acompanhado você, tem feito muitas palestras e cursos na área da oratória e também aqui o SPOM a gente mantém uma parceria com a Tudo Comunica, né, que é em sociedade com a jornalista também, Thaís Didoné, e é uma profissional que faz workshops com a gente, junto com a Janete. E, então, basicamente, não querendo me alongar muito, porque o teu currículo é muito grande, né, mas basicamente é isso. E eu queria, não sei se você já falou, eu cheguei um pouquinho atrasado aqui, que me embaralhei com a tecnologia, mas você já falou o porquê da nossa live? Eu estava falando, Ah, sei. mas você pode Tá, acrescentar. tá. Não, eu assim, essa questão da pandemia aí, a gente percebeu que é uma realidade, né? A maioria das entrevistas hoje que tem na TV, rádio, e inclusive para os jornais e revistas, e na mídia digitais, principalmente os portais, né, de notícia, é online. Mesmo a mídia impressa hoje, o rádio, eles utilizam esses aplicativos de videochamada e gravam e disponibilizam lá nos seus portais de notícia. Então é importante a gente percebeu alguns equívocos e algumas dicas que a gente poderia acrescentar por isso da nossa live aqui, ok? Então eu gostaria que você me falasse aí que recurso a gente pode utilizar aí nessas entrevistas online antes de dar a entrevista. Eu estava comentando, Aldo, que nós estamos também nos transformando, né? Nos renovando, nos reinventando. Você e eu, que somos de uma geração já bem que não existia nem internet no nosso tempo de faculdade. Então, para nós é uma corrida no tempo, assim, né? Ter tudo à nossa disposição e poder estar aqui hoje é uma vitória. Eu considero uma vitória. Eu estar fazendo a minha quarta live nesse momento. Então, os recursos, já começa pelos recursos, né? Que você tem que entender de plataformas. Qual a plataforma que vai ser usada em entrevistas, por exemplo? Vamos fazer uma entrevista, qual a plataforma que aquela empresa vai utilizar para fazer essa entrevista?
Aí eu tenho que ter o domínio dessa plataforma. E a gente vai aprendendo, aos poucos a gente faz uma, duas, e vai dominando essas plataformas também. Então é o Skype, é o Instagram, é o WhatsApp, e a gente vai tendo, cada vez conhecendo mais e tendo mais opções para poder fazer e palestras, fazer o que for, palestras, aulas, cursos, entrevistas, diferentes formas de comunicação nesse meio, né? Nesse meio diferente que é o online. E daí outro recurso que você precisa ter, ou é o celular, ou é um computador, e ter uma internet boa, porque se você vai trabalhar com esse meio de comunicação online, a internet é a base disso, é o que vai te dar o suporte, para não, na hora não terminar, minha internet falhou. E também, nós aqui, por exemplo, que estamos trabalhando agora aqui, fazendo a palestra, ter no ambiente físico, né, o cuidado com o ambiente físico. Então, eu outro dia estava fazendo uma palestra, fazendo uma videoconferência assim, e alguém ligou um ar-condicionado, um aspirador de pó. Mas o que faltou da minha parte foi que eu não tive uma conversa prévia com essa pessoa antes de começar. Se eu estou em casa e tem outras pessoas morando, eu já tenho que começar uma comunicação antes de estar aqui ao vivo. Tem que informar todas as pessoas que estão ali. Olha, eu vou fazer uma live de tal a tal hora, eu vou pedir para não fazer barulho, não abrir porta, não. Eu tenho que prevenir as pessoas que moram comigo. Eu hoje estou aqui na minha empresa, mas logo no começo do isolamento eu estava em casa. Então, fazer o ambiente acústico, o cuidado com os sons, com os ruídos, com os latidos de cachorro, com criança chorando, com televisão ligada, e também o ambiente lumínico. Eu vou fazer um teste agora aqui. Por exemplo, eu estou com a luz na minha frente. Florianópolis já está quase, está no final do dia. Então, se eu mudar com a luz bem na minha frente, facilita, a minha imagem fica clara. Agora, se eu pegar aqui o meu tripé e virar para cá, como vai ficar essa luz aqui no meu rosto? Esse lado aqui ficou mais escuro do que esse lado, porque a minha fonte está lá, a minha janela está lá. E se eu não cuidar dessa luz, quando eu virar assim, por exemplo, vai estourar a luz lá na minha janela e a minha imagem vai ficar prejudicada. Tudo isso eu tenho que prever antes de começar a live. Então, o fundo, né? Agora, o fundo, a janela. Se eu virar aqui, tem um fundo que vai ser a televisão, que pode interferir, tanto a imagem, chamando a atenção e tirando a atenção do meu conteúdo, assim como o som também pode interferir se eu estiver falando e a televisão estiver muito alta. Foi o primeiro e único presidente que pagou. Será que o ministro falando e eu falando, quem será que o público vai querer ouvir? Para as famílias do Bolsa Família. Eu aumentei o volume da televisão 13 milhões para mostrar como um ruído ou alguém que não está bem ligado em tudo e não se preparou pode prejudicar a tua mensagem. E além do ambiente acústico, lumínico, a imagem, então, e o sinal da internet, que é de suma importância. E, então, o enquadramento aqui no ângulo. Outro dia eu assisti uma live onde era uma mesa comprida, os dois que estavam apresentando estavam encostados na parede, e a câmera estava lá no balcão. Então, a mesa estava no primeiro plano, e os dois estavam lá no final, e aquilo ficava muito longe, e eu perdi o interesse da live. Então, cuidar e ter o enquadramento adequado, que é esse enquadramento de meio corpo, você pode afastar o celular e chegar nesse enquadramento ideal.
E você, Aldo, então, o que mais que a gente pode cuidar nessa entrevista online? Além desses cuidados aí do ambiente, da iluminação, que você bem colocou, antes da entrevista, nós temos que ter alguns cuidados também. Por exemplo, o jornalista ligou, marcando uma entrevista com você, pode ser ao vivo ou gravada, então informar-se qual que é o tema, que veículo que é esse, qual que é o programa, qual a editoria, né? Quem que vai ser o entrevistador, né? Se vai ser gravado, se vai ser ao vivo, tudo isso é importante você, antes da entrevista, se identificar. E sabendo de qual é o tema e o tempo que você tem, você deve reunir, então, uma série de informações que vão desde estudos sobre aquele tema que você vai dar a entrevista, né? Estatísticas, é muito importante que os números e as porcentagens, etc., tornam a linguagem jornalística objetiva. O jornalismo prima por informação é, é, verdadeira, segura e precisa. Não pode ser, não pode ser assim, eu acho. Não, é 10%, é 15%, é quase 10%, é quase 20%. E também o que funciona muito em qualquer entrevista são os exemplos. Então, você dá um exemplo, uma citação, então é muito importante. Então, além dessa parte da forma que você tem que ter uma preocupação também muito importante, você tem que preocupar, depois resolvido isso, simultaneamente, você se preocupar com o conteúdo, né? Isso significa que você tem que se antecipar a, se antecipar ao tema, né? Então, porque senão você é pautado e não pauta. Então, quando você dá entrevista, você tem que pautar. O jornalista tem que saber os conhecimentos que você tem. A partir daí, ele vai, então, fazer uma série de as perguntas. Explorar bem o tema. Fazer uma introdução. Antes de você dar a entrevista, você manda lá para o jornalista umas pequenas informações, não precisa ser um release, eventualmente, se você tiver uma assessoria de imprensa, ele vai mandar um release, um tema ali, com as mensagens-chave que você gostaria de passar, com as informações que, a partir daí, ele vai fazer as entrevistas, quer dizer, você que vai pautar e não ser pautado, né? Então, enviar essas informações são muito importantes. E o que mais aí, Janete, a gente pode ter para se preparar para uma entrevista online ainda antes, na parte de oratória? Eu vejo assim que é importante, antes da gente aceitar o convite para dar uma entrevista, no mínimo a gente tem que responder 3 perguntas, né? Se eu sei sobre aquele assunto, eu domino aquele assunto, eu tenho condições de dar uma entrevista, e uma entrevista, quando a gente está participando de uma entrevista, a gente está sendo referência naquele assunto, e ela está sendo para aprofundar algo, para tirar dúvidas sobre um assunto. Então, eu tenho condições, eu sei, eu sou referência, eu domino o conteúdo e eu estou atualizado, como você estava falando. Eu sei dos últimos acontecimentos, como você falou, dos números, né, das pesquisas, porque eu tenho conhecimento sobre muita coisa. Eu trabalhei anos, por exemplo, indicando aparelhos auditivos. Agora os aparelhos são todos digitais. Eu hoje não posso falar. Eu dei aula sobre aparelho auditivo, mas isso há 10 anos. Hoje eu não posso falar sobre esse assunto e dar uma entrevista sobre esse assunto, porque os aparelhos mudaram. É outro momento. Então, eu sei, mas eu não tenho condições de dar uma entrevista atualizada. Outro é se eu quero dar a entrevista, eu quero ser referência naquele assunto, e o querer passa também pelo medo de falar em público.
O medo de falar em público também é o medo de falar para a câmera. Se eu tenho dificuldade para falar, eu tenho condições de falar tranquilamente, o meu medo é tão grande que vai me impedir. Qual é o grau desse medo? É leve? É moderado? É severo? Ou é profundo? Porque um leve, ele é normal. Uma ansiedade, um nervosismo leve, ele é até bom porque ele faz com que você se prepare. Agora, um medo que faça... Eu até lembro de um vídeo que nós usamos numa palestra, que o repórter estava entrevistando uma policial, e quando terminou a entrevista, a repórter tirou e a policial fez uma careta assim e saiu. Só que ela não sabia que ela estava no ar ainda. A câmera não tinha tirado a imagem dela. Mas ela estava muito tensa. Só que enquanto ela deu a entrevista, a voz dela estava boa, a imagem dela estava boa, os gestos dela estavam bons. Depois que terminou, ela mostrou o pânico que ela estava passando. Mas ela controlava aquilo. Ela tinha capacidade e condições de controlar. Tanto que ela controlou. O problema foi no final. Isso está na internet, esse vídeo. Então, eu posso controlar esse nervosismo, é só me preparar. Como você já falou, primeiro preparar o conteúdo, depois preparar todo o ambiente, se preparar e se planejar. O planejamento de uma entrevista, nós nos planejamos. Nós fizemos uma reunião durante a semana para fazer essa live. Eu fiz o convite, o Aldo aceitou, muito obrigada, Aldo. E nós, então, fizemos uma reunião, vamos ver quais são os assuntos que nós vamos falar. O que você vai falar, o que eu vou falar. Isso é planejamento. Quanto tempo? Como nós vamos divulgar? Tudo isso é planejamento. E nós fizemos um roteiro da nossa apresentação. E escolhemos, então, eu te convidar e você dissertar mais a parte mesmo que você domina e eu a parte que eu domino. Por isso que nós estamos falando sobre o que não é difícil para nós. Então, antes da apresentação, eu tenho, por exemplo, se você é muito tenso, muito nervoso, eu aconselho que quem vai fazer uma apresentação, vai fazer uma entrevista, antes comece o relaxamento já na semana que antecede aquela entrevista. Eu tenho no YouTube um áudio, que é áudio para exercícios para perder o medo de falar em público. Mas é um áudio de relaxamento para a pessoa dormir, relaxando e se preparando para falar em público. Durante essa semana você planeja, você relaxa, você se imagina falando tranquilamente, você organiza os passos da sua entrevista. E depois, então, sim, você vai se preparando e vai treinando. Você pode treinar em frente ao espelho, porque nós sabemos, como a gente manda o release que você falou para o repórter, nós já temos noção do que vai ser perguntado. Então, eu posso treinar em frente ao espelho, também posso treinar gravando e depois me avaliando. Olhando como é que eu falei, como é que estava a minha voz, como é que estava a minha imagem, os meus gestos. Fazer toda uma avaliação da minha comunicação verbal e não verbal e mudar. Eu tenho tempo para mudar. Dificilmente a gente é convidado para uma entrevista e tem que falar no mesmo dia, na mesma hora. Então, se prepara. Preparação é fundamental. E uma outra técnica que eu oriento é fazer um aquecimento vocal, um aquecimento de todo o corpo, para falar um pouco antes de falar. Então, eu já fiz 2 aquecimentos hoje. Um de manhã, porque eu mandei um vídeo para o meu filho que está de aniversário hoje. E de manhã a voz da gente, principalmente de manhã, a voz da gente está mais... Como nós dormimos e relaxamos muito nosso corpo, a nossa voz também não acordou bem. Então, nós precisamos acordar a nossa voz. Então, eu fiz um aquecimento, gravei o vídeo para o meu filho e mandei para ele.
Agora, antes de começar a live, eu fiz novamente um aquecimento para falar em público, que é um aquecimento de todo o corpo. Eu vou relaxar o meu corpo, relaxar toda essa parte, principalmente essa parte superior, fazer exercício de relaxamento dessa musculatura toda. Depois vou fazer exercício de respiração, respiração lenta e profunda. Inspira e expira o ar profundamente. Isso vai acalmando a gente. Já vai acalmando. No terceiro exercício de respiração, a gente já está com vontade de bocejar. Então, quer dizer que o exercício está dando certo. E também fazer exercícios para aquecer essa musculatura, porque quando a gente fica tensa, a musculatura não obedece muito aos nossos comandos. Então, fazer um exercício para aquecer a musculatura é fundamental. Preparou, esqueceu de todo o conteúdo, porque nós já preparamos o conteúdo. Então, é só ficar com um centro, que é concentrada. Concentrada no nosso interior e confiando na nossa capacidade. E aí, Aldo, eu te pergunto agora. Eu tenho mais uma dica aqui que eu anotei, que é cuidar da alimentação. Antes de fazer a entrevista, procure se alimentar com comidas leves. Não comer comida forte. Isso aí vai te provocar acidez e tu não vai se sentir bem. Então, tome água todo o tempo. Não é só antes da entrevista e nem durante, é sempre. A água hidrata e hidratar o corpo como um todo vai hidratar também a prega vocal. Então, tome água, sempre. E se alimentar com alimentos leves. E aí eu te pergunto, Aldo, e quais são as outras dicas que você tem durante a entrevista? Ok. Uma entrevista online, como você dá pelo celular, a maioria das vezes, né, ela não difere muito de uma entrevista presencial. Ela tem algumas na forma e tal as diferenças. Então, quando você vai dar uma entrevista, por exemplo, para televisão, a gente orienta presencial que ele, em vez de olhar para a câmera, olhe para o jornalista, para o entrevistador. No caso de uma entrevista online, é mais ou menos essa posição aqui que é o mais utilizado, que é olhando para a câmera, olhando para o público. Então, esse é uma das dicas. Outra é quando você mesmo a primeira pergunta que o jornalista faz, o jornalismo sempre ele faz a pirâmide invertida, ele começa pela principal informação e depois vai diminuindo. Então, é importante você ter uma mensagem-chave. Então, olha, eu vou ter que estabelecer uma mensagem-chave e já na primeira intervenção você faz uma introdução colocando aquela mensagem-chave, o principal assunto da entrevista, você não deixa para o final. Né? Aqui não é um romance policial, é uma matéria jornalística. Então nós temos que falar a principal informação tem que ser dada já no início, introduzindo o tema. Né? Também tem que ter expressão, né? Não pode ser assim, eu falar todo duro e também não muitos gestos que interfira na imagem, mas os gestos são importantes, porque o gesto ele ajuda você a dar brilho para as palavras. Ele passa uma emoção, ele passa o seu nervosismo, ele de uma certa forma ele ajuda. E a expressão facial também é importante, né? Você vai estar falando de uma pandemia, você vai estar rindo, vai estar sério, vai estar... quem assistiu o Fantástico no domingo viu isso, né? Uma cientista americana toda descabelada, né? Parecia Nina Hagen. Não, então você tem que ter esses cuidados também do gestual. Obviamente, se for entrevistar lá uma roqueira, ela vai ter a sua imagem, a sua atitude. Mas isso tudo depende de qual que é a sua interferência.
E o mais importante, seja em qualquer situação, a questão da fala. A fala tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser firme. A gente fala sempre que na televisão não existe vírgula, né? Então a gente tem que usar ponto. Fala uma frase, sujeito, verbo, predicado e ponto. E assim, até para dar uma pausa para o jornalista entrar, fazer a pergunta. E outras questões, muitas vezes a gente usa o né? Como muletas. Porque quando você dá um espaço naquilo que você ia falar, uma pausa, pausa é muito importante na comunicação visual, né? E também no rádio, no audiovisual. Porque a pausa sempre dá aquilo, o que vem aí, o que a pessoa vai falar, né? Então, você falou ali de nós treinarmos, eventualmente, de frente ao espelho, né? E é importante também, mas não dá para decorar, né? Nós temos que ter um improviso, tem que ter um jogo de cintura. Você tem a sua mensagem-chave, dominar o tema, ter as informações, mas também você precisa, também se você fala decorado, né, aquilo vai ficar falso. O decorado não passa emoção. A emoção está quando você expressa de uma forma coloquial aquela informação que você tem para transmitir. Nós tivemos um domingo mesmo no Fantástico uma entrevista com o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro lá da Inglaterra, do Reino Unido, ele falando dos enfermeiros que tinham atendido ele enquanto ele estava internado lá na UTI. Aquilo foi de uma carga de emoção tão grande e uma espontaneidade, né, que todas as pessoas, que mesmo aqueles que eu, por exemplo, tinha uma antipatia muito grande por ele, não sei porquê, mas acabei eu gostando do cara, porque ele colocou o lado emocional dele, né? Então ele usou ali um improviso, né? Outra coisa que é importante é argumentar, né? Você falar para o público, não adianta você falar. O repórter, a mídia, é um meio, é um veículo, está no meio, né? Então você tem que falar com o público. E geralmente, quando é televisão e rádio, o público é muito heterogêneo, é um público de A a Z. Então você não pode ficar utilizando jargões e termos técnicos, né? Então você tem que falar de uma forma que o público entenda. Eventualmente, se você falar uma frase ou uma palavra que não é de domínio público, a maioria das pessoas não tem problema. Você pode falar, mas explique, né? O que é? Todo mundo vinha falando, é uma endemia, agora é uma pandemia. O que é uma pandemia? Agora todo mundo sabe o que é uma pandemia, mas no primeiro momento as pessoas não sabiam. Então, o jornalista diz, uma pandemia é quando está no mundo inteiro. Então, então essa são palavras que são introduzidas no dia a dia do jornalismo e as pessoas ali muitas vezes não dominam, né? Então, hoje ninguém precisa explicar o que é o coronavírus, né? Nem que é o Covid-19, as pessoas já sabem. Mas no início, é Covid-19, é o nome científico para esse vírus. Então, foi nesse sentido também que nós que é importante você saber. E, Janete, eu gostaria que também, se você pudesse observar aí, também outras coisas que durante uma entrevista online a gente você pode observar também. Então, na entrevista online, eu vou começar pelo exercício da escuta, né, Aldo? Porque aqui, nesse momento, é um exercício muito grande. No presencial, a gente, às vezes, corta a ideia do outro. Agora, no online, a gente fica o tempo todo escutando, prestando atenção.
porque nós também deixamos de observar outras partes do nosso corpo, que o corpo fala. E aqui nós só temos uma imagem, metade do nosso corpo. Então, tem informações que nós não conseguimos captar. E aí eu entro assim, para numa entrevista você ficar e se sair bem, o primeiro passo, se você já fez toda a preparação, já se organizou, já planejou, já arrumou seu ambiente, já tem a mensagem que você quer passar, a mensagem-chave. Cada resposta vai ter uma mensagem, como você estava falando. Já fez o seu relaxamento? E eu disse daí, então você vai estar concentrada, você vai estar com você. Durante a entrevista, o importante é o estado de presença, é o estar aqui, o agora. Estou aqui com você, só envolvida no nosso assunto. Eu não posso estar preocupada com o depois, nem com quem está nos assistindo. Eu sei que tem pessoas ali falando conosco. Falar bem, falar claro, eles estão dizendo. E é exatamente isso. Nós temos que estar presente no momento. Manter uma postura adequada. Eu não posso estar toda jogada na cadeira, eu não posso estar toda torta, porque eu tenho uma respiração que precisa de um canal para fluir bem. Essa postura, ela é fundamental em manter o meu eixo e manter a minha postura. Também, você falou dos gestos. Os gestos, você falou, dão brilho para a sua fala. E sim, eles nasceram antes da nossa fala, antes da comunicação verbal. O ser humano começou gesticulando, mostrando, apontando, dando um soco, agressivos. Depois veio a fala, depois veio a palavra. Então, o gesto, ele é nosso, ele é natural. Quando nós estamos muito tensos, a tendência é inibir o gesto. Agora, quando estamos muito bravos, agressivos, o gesto ele vai ser forte e longe do nosso corpo. Então, por isso tem todos esses passos que nós já falamos, para você ter um equilíbrio, o gesto vir naturalmente. Eu vou sentir a falta de falar, sempre acontece isso. Então, eu vou sentir falta desse movimento. Eu não preciso pensar, eu preciso fazer o gesto de sempre. Eu nem sei se esse é o gesto de sempre. Ele vem naturalmente. Então, é um estado que nós precisamos desenvolver com o tempo. E isso que é o bom da comunicação. É a gente saber que tudo está aqui. Nós temos todas as ferramentas dentro de nós. Respiração, inteligência, tudo está aqui. Memória, o gesto, a palavra. Nós temos que trazer para o consciente, elaborar e nos preparar. A postura adequada, gesto adequado, a escuta da voz. Então, eu fiz aqui antes de você chegar, eu perguntei para quem estava entrando, como é que estava chegando a minha voz. Eu estou me escutando aqui, no meu ambiente. Agora, como está saindo daqui, chegando em Brasília, que eu vi que tem gente de Brasília, eu não sei. Então, eu pedi um retorno. E me disseram que minha voz estava linda. A Neuza foi uma que me disse que a minha voz estava linda. Ela é minha amiga, né, Naldo? E também, então, você já falou usar pausas e frases curtas para ficar mais fácil de quem está nos escutando entender. E as pausas, eu sempre lembro do discurso do Barack Obama, e ele é famoso pelas pausas. Ele usa as pausas para conduzir o pensamento do outro com a palavra que ele disse. Quer dizer, imaginem vocês, nós na Casa Branca. As pessoas vão imaginar, e dele faz uma paradinha assim para todo mundo imaginar o que ele solicitou. Então, escutar
prestar atenção no discurso do Barack Obama é uma aula de oratória, né? E se por acaso eu estiver assim falando e eu tinha planejado em falar e dar algum exemplo e esquecer, qual é a recomendação? A minha recomendação é que você deixe passar. Ninguém sabe o que você planejou. Deixe passar. Ou então assuma, esqueci, depois eu retomo isso. Se for o nome de alguma pessoa, algum nome de algum site, alguma coisa. Ou assume que você pode mandar isso e disponibilizar no seu Instagram. Então, ou você deixa passar, ou assume que esqueceu e dá uma solução, né? E também a minha recomendação é fechar a mensagem fechar a entrevista com uma mensagem positiva. Uma mensagem boa, dando esperança, fazendo a pessoa refletir, levando a um momento bom. Trazer isso, recordar um momento bom da nossa entrevista. Aí eu penso, qual é a nossa mensagem hoje para quem está nos assistindo, né, nos acompanhando? O que nós gostaríamos que as pessoas que saíssem daqui hoje levassem consigo da nossa live? A ideia é um tempo pequeno, então meia hora, 40 minutos, né? A ideia é passar algumas dicas bem rápidas, né? E eu também, se você me permitir, eu acabei passando ali sem lembrar também quanto à questão da forma, é importante também o visual, né, da pessoa que vai estar. Eu citei o exemplo daquela cientista que deu a entrevista no Fantástico, toda descabelada, tal. Então, isso muitas vezes chama atenção, não para que cria uma competição. Você não pode criar uma competição entre o que você está falando e a sua imagem, né? Então, uma roupa sóbria, né, evitar branco, que o branco pega a luz, o preto, o azul, uma roupa como você está, como essa que eu estou, né? E não chama muita atenção. O fundo também, que dê uma ideia onde você está, né? Também é importante. Para as mulheres, evitar brincos muito grandes. O brinco chama mais atenção, ou aqueles colares enormes, ou um decote muito generoso, né? E aquilo aparecendo, o pessoal fica todo ali prestando atenção em outras coisas Desvia, e exato, desvia a desvia, atenção. tá? Por exemplo, uma roupa estampada, muito estampada, né? Eu brinco sempre que a única pessoa na televisão que está autorizada a usar roupa estampada é Regina Casé, né? Então as outras não estão, né? Então depende de Aldo, você um estar. pouquinho só. Nós temos 4 minutos. Ok. Então, eu gostaria que você fizesse um encerramento. Eu acho que é importante isso. Dar uma dica para repassar essas dicas de uma forma bem resumida, né? Porque eu já aproveitando faço o meu encerramento, depois você faz. Aqui no SPON nós temos e fazemos junto, em parceria com a Tudo Comunica, um curso, um workshop presencial de Media Training. Eu tenho um livro meu também sobre Media Training, que é gratuito, a pessoa pode entrar no spon.com.br/combook e baixar o livro lá gratuitamente, né? Temos aqui os cursos online e deixar o meu agradecimento aí primeiro pela parceria e pela oportunidade e agradeço também o seu convite. E também dar um alô, como eu vi aqui a hora que o pessoal ia entrando, e eu vi mais ou menos uns 10 ou 15 alunos meus aí, que fizeram o curso, a Jane, a Anne, a Ana, a Mari Lopes e tal, vários, vários, várias pessoas que já fizeram o curso comigo. A Mari pediu, não anotei, spon.com.br, spon com M, ok? A Ana também, a Ana Papo, que foi uma aluna minha também, a Jane é uma querida também, saudade de você. Também são todos alunos meus aí que vieram aqui dar assistir a gente aí. Valeu?
Obrigado, querido. Eu que agradeço você por ter aceitado fazer essa live e ter contribuído com o conhecimento. A nossa mensagem é essa, é mostrar mesmo que se a preparação é fundamental para uma entrevista ter sucesso, né? E que existe, então, essa possibilidade. E nós aqui, nós temos, então, a nossa empresa, é a Tudo Comunica, que nós oferecemos treinamentos para comunicação, cursos e palestras e treinamento individual online de oratória. E eu também escrevi um livro, que é esse aqui, Oratória para TCC, com foco no trabalho de conclusão do curso. E também temos um curso na Hotmart, que agora, nesse momento, nós colocamos ele a R$ 13,90, que é o mínimo que a gente pode colocar, mas para contribuir com o pessoal aí que está querendo se aperfeiçoar. E o curso é Oratória para TCC. E eu quero agradecer a todos vocês que entraram, que compartilham, que estão aqui conversando conosco. Nós vamos ler, nós vamos gravar essa live e vamos responder vocês. Vamos disponibilizar também o endereço ali para vocês aqui na Tudo Comunica. Também o link da plataforma do professor Aldo. Muito obrigada para todos. Um beijo e até a próxima. Valeu. Só mais uma coisinha. Eu acabei com um amigo muito querido, que é o Paulo Muteta, lá da Angola, que está aqui também, nos assistindo, que é uma pessoa muito querida. Também temos pessoas aqui de todo o Brasil, né, meus alunos. A Neuza também, que é nossa amiga lá de Porto Alegre, né, então, amiga em comum, né. Então, agradecer a todos, né, e espero que a gente tenha contribuído um pouco que foi, mas que acrescente um pouquinho para a profissão de vocês, para que vocês atuem cada vez mais e melhor na sua profissão. Obrigado. Obrigada. Um abraço.